Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Face a Face com o Sejus, em que nós vamos trazer alguns assuntos muito interessantes. Se vocês pararem para observar o que foi falado na nossa chamada, vão perceber que ali foi uma tentativa de não cair na piada, não uma piada fácil. Então, a bem da verdade, essa chamada foi uma tentativa de trazer a baila, o assunto que praticamente virou uma monotônio, uma coisa assim, de norte a sul, falando desse aspecto apenas, mas a ideia foi brincar com essa questão financeira. Mas antes de a gente entrar na parte financeira, no nosso face a face com a conjuntura atual, vamos entrar na questão do Covid-19, que eu acho que é o assunto mais delicado e, infelizmente, o negócio tende a piorar ainda. Bom, vou mostrar para vocês esse site que vocês já devem conhecer. Eu não sei, tem gente usando outros, mas eu creio que esse aqui ajuda a arrumar melhor alguns pontos. Que aí, para vocês terem uma ideia, a princípio nós temos 39 milhões de casos confirmados, sendo 5 milhões no Brasil, e o número de mortes já chega a 153.229 neste momento. Não sei se há outros sites fazendo uma contabilidade melhor, mas eu ainda prefiro utilizar esse porque para mim tem sido mais fácil. Mas é interessante e importante que nós tratemos desse assunto, porque a baila nós estamos tendo um desafio para quem tem autoridade e quem também tem conhecimento. Só para termos uma ideia, o vírus que causa a Covid-19 pode resistir até 28 dias em células, vidro e aço. Certamente ainda vamos descobrir muita coisa sobre esse vírus. O que impressiona, a meu ver, é o fato de o vírus ser considerado ainda um ser não vivo. Ou, pelo menos, não é considerado um ser vivo para os biólogos. No entanto, é o que mais dá surra dos biólogos, no sentido de tentar entender não somente o funcionamento dele, mas também de conseguir ver situações para que as coisas fiquem melhores. Então, a dinâmica do vírus tem sido um desafio, e não é à toa que estamos com um vírus à solta e com essa capacidade, não somente de mutação, mas também essa capacidade de resistência. Então, esse alerta, não sei se foi muito divulgado, mas fica para todos nós a importância da higienização e da desinfecção dessas superfícies para a gente não se perder. Cédulas, vidro e aço. Eu falei célula, né, no início, são cédulas. Então, até mesmo esse rico dinheirinho que a gente troca, então a gente tem que realmente dar um jeito, ou pelo menos higienizar as mãos ao tocar neles, se a gente não puder desinfectar, passar algum tipo de desinfetante nesses objetos. E aí temos outras notícias importantes, porque apesar de no Brasil a gente ter essa situação ainda muito mal resolvida e sem prazo por conta desse tipo de governante ou desgovernante que nós temos, são alguns pontos que a gente precisa relatar. A Itália registra mais de 5 mil casos novos, quase 6 mil casos novos de Covid-19 e amplia restrições para conter a segunda onda. Macron diz que o vírus está em todo lugar na França e quem não respeitar o toque de recolher será multado. E Portugal anuncia calamidade. Aqui no Brasil, por enquanto, eles querem abrir o comércio. Botar todo mundo para a sala de aula e tragédias podem vir à frente, com certeza. Além disso, nós temos um caso também bem peculiar na Argentina, e com quase 900 mil casos de Covid e 24 mil mortes, a oposição argentina faz manifestações contra medidas de proteção ao governo. Porque ali o objetivo é utilizar a
Covid para desestabilizar e realmente chegar a um novo golpe. Assim como aconteceu aqui no Brasil, só que por outros motivos. Então a gente vê que o modus operandi é absolutamente antiético por parte do Império. Não importa quantas pessoas morram, o que importa é o domínio que está sendo colocado e estabelecido, e de forma que isso apenas sirva ao Império e nada mais. Não é à toa que a situação não é boa para lá e continua sendo também não tão boa para outros lugares. E aí vendo novamente um mau uso da autoridade e de tudo o que a ela diz respeito. Outros pontos. Enquanto os testes em humanos se mostram, a vacina da Johnson & Johnson tem testes suspensos após o paciente ficar doente, a Rússia registra a segunda vacina contra o coronavírus e testes em humanos se mostram eficazes com mais de uma vacina chinesa. E aí é interessante, tem gente que ainda acha que o bom vai vir da Europa ou dos Estados Unidos. Nós estamos vendo que a Ásia, nesse ponto, está dando um show, e ainda assim temos pessoas que ficam ainda um tanto quanto reticentes. Por fim, uma outra questão. O FMI diz que crise da pandemia deixará cicatrizes persistentes na economia mundial. Esse é um ponto que ainda merece nossa atenção e a gente precisa realmente estar atento, porque o Covid veio para mudar todas as nossas relações. É interessante que muita gente ainda espera o retorno à normalidade de antes da pandemia. Talvez nunca aconteça. E a gente está aqui para se adaptar. Quem não se adaptar, e aí pegamos um pouco de darwinismo, a gente precisa realmente aprender a se adaptar com essa nova realidade, e dela a gente não deve sair mesmo. Se sairmos, ótimo, mas a princípio não podemos contar com um ovo que a galinha ainda não botou. Nós não sabemos até se ela vai botar. Então, procuremos agir conforme determinam as orientações e nos proteger. E, é claro, cuidar de quem a gente puder, para que não se alastre ainda mais a Covid. Não sejamos responsáveis pela transmissão. Esse talvez seja o melhor objetivo que nós tenhamos aqui neste momento. E agora vamos a um ponto que eu acho que merece bastante atenção e que foi o motivo que eu coloquei para chamar a atenção. O dinheiro do senador. Tem muita coisa que, na verdade, eu não sei o que vocês andaram vendo, o que vocês observaram, mas a primeira coisa que foi mencionada, especialmente na imprensa de esquerda, é se isso realmente aconteceu. Por que vem essas coisas? Porque é muito estranho da parte da Polícia Federal divulgar um ato tão constrangedor, seja para qualquer pessoa. Então, é um ponto que merece atenção nossa também. A princípio, o entendimento é de que realmente aconteceu esse caso. E o que vem a partir daí são as seguintes questões que eu verifiquei dentro do que foi falado pelas mídias. Guarda semelhanças com o caso do assessor do deputado José Guimarães, do PT do Ceará, na década de 2000, mais ou menos na época ali do Mensalão. Então, há uma tentativa, segundo alguns analistas, de tentar associar o Bolsonaro ao Lula, mais uma vez, inclusive na questão da corrupção, que por mais que a gente prove e diga que o Lula não é corrupto, ainda está na cabeça das pessoas, e vai ser muito difícil a gente reverter esse pensamento. Mas esse foi um dos pontos que a princípio foi colocado. Inclusive, hoje houve um debate até trazido pela Teresa Cruvinel, colocando que a possibilidade de a PF que tenha feito esse tipo de flagrante tenha sido de um grupo que não esteja aliado ao Bolsonaro, mas esteja ligado ao Moro. São palavras de Teresa Cruvinel, especulações que a gente não sabe. Então, na verdade, o jogo pode ser um pouco mais pesado do que a gente possa imaginar. A princípio, Bolsonaro não comentou, mas, ao mesmo tempo, ele afastou o vice-líder. Engraçado que teve um jornalista,
vou até falar que, não o nome dele, mas lembrar que ele foi o que elogiou o Divaldo por ter trazido à baila aquele comentário ridículo sobre a ideologia de gênero, elogiando o Divaldo por ter trazido esse tema à tona, mencionou que vice-líder não faz parte do governo. Enfim, né? Por isso a gente vê que eles fazem de tudo para tentar que o efeito Teflon realmente haja com o desgoverno. Mas, a rigor, o que para mim interessa mais para a gente conversar? Isso envolvendo a questão do uso da riqueza e do abuso das autoridades. Eu não digo uma só, mas digo em relação a toda autoridade. O desvio de foco. Fala-se toda a parte folclórica da questão da região da anatomia humana, onde foi colocado o bendito do dinheiro. Aí não se coloca o essencial. Por que o dinheiro? Não na cueca, mas de qualquer forma, dinheiro vivo. 30 mil reais. E aí a gente faz uma ponte com todos os outros escândalos com dinheiro vivo. Isso não é por acaso. Isso não é uma coisa... Assim como houve um desvio de foco na época do aborto da menina de 10 anos, em que simplesmente falava-se aborto, não se falava de pedofilia, novamente a gente pede a oportunidade de falar da questão do modus operandi do sistema capitalista, que é o dinheiro que não passa pelo sistema bancário. E por que não passa? Exatamente para não ser fiscalizado. Segundo José Carlos de Assis, que há muitos anos, economista, que escreveu para o jornal GGN, o sistema fiscal é feito para proteger quem não coloca dinheiro no sistema bancário. Se o dinheiro não entra no banco, ninguém precisa saber. Por isso que aqueles 51 milhões era um mistério. Mistério para quem? Para quem não faz parte do sistema, desse sistema que passa ao largo da fiscalização. Quem é penalizado? O assalariado, ou a pessoa que coloca dinheiro no banco. Para vocês terem uma ideia de como isso é muito pesado, o dono do Banco Santos, banco que faliu há algum tempo, e que teve aquelas acusações, teve muita dificuldade de ter as acusações provadas, simplesmente porque ele, dono de banco, não guardava dinheiro em banco. E nós aqui lutando para todas aquelas coisas, pensando no cofre, pensando no ouro, pensando na bolsa de valores, e o banqueiro não guardava dinheiro em banco. Pois é, meus amigos, minhas amigas, meus amigues, não só o Brasil, o sistema capitalista não é para amadores. E levando-se em conta que, apesar de nós termos uma valorização e até mesmo pautar a nossa moeda com relação ao dólar, pensemos num outro detalhe. Quanto vale um dólar? Você sabe o que é que sustenta o dólar? Quando eu fiz a live lá para a EFOS falando sobre guerra híbrida, comentei sobre essa questão do sistema financeiro. E desde a década de 70, o dólar não tem lastro. Havia o lastro ouro. Só que o dólar é a moeda internacional. E é exatamente por isso que os Estados Unidos também têm essa dominância sobre o nosso sistema financeiro, para não dizer o sistema financeiro do mundo inteiro. O Lula, numa entrevista que ele concedeu a Pepe Escobar e à TV 247, comentou que uma das funções do Banco do BRICS era se livrar do dólar. Veja o que aconteceu. Não somente com ele, como todo o grupo político dele. Foram arrasados um por um. Exatamente porque, além da questão do petróleo, que a gente vai falar daqui a pouquinho, teve essa questão também da questão de você utilizar o dólar. E o dólar, segundo os economistas, em mais de um artigo que eu mencionei nessa live, é basicamente baseado em confiança. Olha que lindo. Confiança. Chega a ser romântico. Mas esse é a economia internacional.
e aí de gente se tentar barrar o dólar. A coisa é tão séria, gente, que a China e a Rússia, para sustentar as suas moedas, estão procurando se basear no ouro. E é muito difícil você sair do dólar, porque se você usa um sistema chamado SWIFT, que tem a base do dólar. Como sair disso? É muito caro. O comércio todo está aí. Engraçado que a gente está indo para um novo sistema de transferência chamado PIX, e que certamente deve ter algum jabuti aí que a gente não conhece. Mas a gente vê que a autoridade e riqueza estão caminhando sempre juntas, mas nunca com o objetivo que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que é promover o bem social. Mas sempre para promover o sistema capitalista. E uma coisa que passa para vocês, que me chegou intuitivamente, comunicação mediúnica, inclusive. Não somente por intuição, mas também por comunicação mediúnica. Toda e qualquer lei que é colocada serve para proteger o sistema capitalista, para que ele possa livremente andar e fazer as suas, o seu lucro à margem da lei. Nunca nos esqueçamos disso. Toda vez que se implanta um sistema ou alguma coisa se torna legal, é um prejuízo para o sistema capitalista, porque o Estado bota a sua mão ali e tira a sua parte. Nada mais lucrativo do que não ter fiscalização. Então, o sistema capitalista, nesse ponto, aproveita-se dessas situações para ter muito mais oportunidades de lucrar cada vez mais e crescer mais, mesmo com um dólar romântico. Passando agora para uma outra que ficou polêmica essa semana, que foram saídas à esquerda. Vou trazer pelo menos uns dois pensadores. O Beno Altman fala, por exemplo, tem sido um árduo defensor, não somente outro, sobre a questão da saída à esquerda. Mas o Alisson Mascaro, um grande jurista e atualmente afastado do movimento espírita, mas certamente guarda essas características com ele, diz que a esquerda administrou bem o capital, mas o capital não quer a esquerda. Esse é um ponto delicado. E a gente vê até, se a gente olhar para a grande mídia, muitas vezes as ideias até são da esquerda, mas quem defende são economistas liberais, economistas de direita. E nisso quem perde é a oportunidade, porque uma outra notícia que veio nessas situações. O FMI defendeu o programa de Lula para tirar o mundo da crise, que é taxar os mais ricos. O Fome Zero até hoje é um modelo. Bolsa Família, já comentei em outra live, e esse modelo é copiado, é considerado padrão, mas ninguém quer a esquerda comandando isso. O que será, né? E aí a gente vê que a parte ideológica ainda é muito séria. É mais séria do que a ética. Então você até dá a ideia, mas você não pratica, você não coloca em prática. Deixa que eu faço a minha maneira. E aí é que realmente a gente vê a dificuldade que tem dessa opção que muitas vezes as pessoas têm com relação a como lidar com as próprias dificuldades e como gerir o planeta e todas as suas características. Não é simples, não é fácil, mas a gente está aqui para falar sobre isso. Passamos agora para o próximo tópico, que também vai ser relativamente rápido, a questão das traições. Passou muito batido, mas ninguém pode esquecer isso jamais. Isso tinha que estar em letras garrafais, porque é uma questão de ética, é uma questão de história que não pode ser esquecida. Temer e os membros da cúpula militar tiveram encontro secreto um ano antes do golpe. Ninguém falou nada ou quase nada. Nem na mídia de esquerda teve a repercussão que isso deveria. Não porque Temer é cachorro morto, ele não é. O governo dele continua com o governo Bolsonaro. O que nós temos desde 2016 é um esquema de colônia aqui no Brasil. E o que se faz, o que se fala, isso tinha que estar colocado o tempo todo, mostrado, e associando o Temer ao Bolsonaro. Ninguém faz isso. É hora de falar, é hora de colocar e mostrar a rapinagem que está acontecendo com o
país com relação a isso. A questão de ética. E você vê a questão da antiética, que essa pessoa continua circulando como se fosse um estadista. Pelo amor de Deus, gente. É difícil de engolir. Mas são coisas que precisavam ser faladas com maior veemência. Destacar o planejamento do golpe, esses bastidores que precisam ser revelados, precisam ser colocados e passados a limpo. Senão vamos a continuar achando que a ditadura foi uma maravilha. A fome foi avassaladora na ditadura. E isso simplesmente é passado por cima. Ninguém toca no assunto. Tem que ser falado. Exatamente para que não aconteça mais, mas pelo jeito, se depender inclusive da imprensa, mesmo uma imprensa mais amiga da gente, o negócio continua do mesmo jeito. Vamos passar agora para a questão da Petrobras. Por que a gente vai entrar nesse assunto hoje? Também um outro assunto que eu não sei se também mereceu devido destaque. Eu tenho certeza que a mídia corporativa nem tocou no assunto. Para o STF, Petrobras afirmou que Lula nunca foi acusado, pelo menos nos Estados Unidos. Tem outros processos. E, no entanto, se você for conversar com qualquer pessoa, eles vão associar Lula a Petrobras. Como desfazer isso? A verdade está aí colocada. Nem a Petrobras faz questão de destacar, de inocentar quem deve, não faz questão de realizar a devida limpeza, nem a Lava Jato vai assumir isso, porque afinal não é de interesse do grupo da Lava Jato, e da mídia corporativa que quer ver Lula morto, não preso, mas morto, então também não vai falar. Quem vai? Estamos tentando aqui fazer a nossa parte, mas esse silêncio é bem sintomático. Isso porque a mídia, e aí pegando novamente o Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma autoridade, que é a autoridade, que é chamada também, inclusive, de quarto poder. Nós temos a mídia de esquerda que tenta curar a bolha, mas ela não chega aos pés do alcance da mídia corporativa ainda, mesmo a mídia impressa, porque nós ainda temos essas mídias em situações diferentes. Porque a internet é um meio, a imprensa escrita é outra, a televisão é outra, o rádio é outro. Nesse ponto, nos lugares onde a internet não chega, chega o rádio, chega a televisão. Até bem que chegaria esse sinal de fumaça. Mas o problema é bem mais grave. Porque, especialmente no momento em que qualquer mentira, nada de fake news, qualquer mentira, chega mais rápido do que a verdade, então a gente tem que ter outras maneiras de tentar resolver essas situações e reverter as versões falsas, que não é simples. E por que eu trouxe o papel da autoridade? Porque, além da questão financeira que mantém esses impérios de comunicação, você tem a autoridade de dizer a verdade, ou de, pelo menos, mostrar as versões de cada um, que nunca chega até nós por meio da mídia corporativa. E por mais que tenhamos uma imprensa alternativa que procure fazer um contraponto, ainda passamos por muita dificuldade para chegar a esse patamar. E aí vamos entrar num outro ponto, que também é importante quando a gente toca nesse nome, Petrobras. Nós temos no Brasil, especialmente desde Juscelino, uma opção que foi feita pelo transporte rodoviário. Quando você faz para o transporte rodoviário, tudo que você transporta por ele precisa de petróleo, todo combustível. E isso acaba mexendo com todos os preços. Por isso que toda vez que tem aumento ou diminuição de combustíveis, altera o preço de qualquer mercadoria. Além disso, você tem também uma questão geopolítica, que é a Lava Jato, envolvendo a Lava Jato, inclusive. Porque, afinal, para os Estados Unidos, o que importa é ter domínio sobre todos os poços de petróleo, toda a produção. E por isso que todos os rebeldes, como Irã e Venezuela, são tratados como são exatamente por conta da questão do petróleo. Ninguém pode ter liberdade com petróleo sem supervisão dos Estados Unidos. Liberdade só se ele permitir. Então,
esse é um ponto que nós nunca devemos deixar de lado todas as vezes que pensarmos, por exemplo, quando se tenta privatizar a Petrobras. Nenhum país responsável privatiza quem cuida de uma empresa dessa importância. Porque você imagine uma livre concorrência em termos de preço de petróleo, preço de gasolina e álcool. Se já está difícil na atual conjuntura, você imagina uma situação ainda mais difícil e ainda mais delicada. Não temos realmente muito além do que pensar em termos de tragédias que possam vir economicamente falando. Por isso que é importante, mais do que pensar em patrimônio brasileiro, é importante para a gestão da economia como um todo. Não há como fugir disso. Vamos para o próximo. André do Rep versus STF. Aqui também temos um outro problema que acaba sendo como uma espécie também de outro desvio de foco. É sempre assim, utiliza-se um caso pitoresco e não se aprofunda naquilo que realmente se deveria. E é por isso que estamos utilizando esse espaço para tratar desses pontos. Primeiramente, esse caso está servindo primeiramente para deslegitimar o STF perante a população. A bem da verdade, a imprensa tenta deslegitimar praticamente todos os poderes desde que haja conveniência nesse sentido. Mas a ideia também é empurrar o punitivismo. Vejamos algumas manchetes, inclusive da 247. Globo usa caso de traficante solto para fazer lobby pela prisão em segunda instância. Eles não suportam o Lula solto e falando. Hoje mesmo ele fez um pronunciamento importantíssimo falando de alimentação. Hoje é o Dia Mundial da Alimentação. Como ele já falou, eu não tenho o que complementar, mas é algo que deveria ser realmente colocado em pauta sempre. Afinal, é básico de qualquer pessoa ter acesso à alimentação. Mas essa questão da segunda instância é um ponto chave, já que a Lava Jato utilizou isso durante muito tempo e assim que caiu, boa parte do seu poder de barganha, inclusive para conseguir umas delações premiadas, foi também por água abaixo por conta disso. Outras notícias curiosas. A Procuradoria-Geral da República não sabia que André do Rep era chefe do primeiro comando da capital, PCC, e atrasou o pedido de prisão. Tem mais. Merval usa a soltura do traficante para exaltar Moro, Merval Pereira, colunista do Globo, e outra também que circulou essa semana. Esta forma a maioria mantém prisão de André do Rep, líder do PCC, solto por Marco Aurélio. E aí entra o seguinte, como funciona o sistema de justiça? O Alisson Mascaro e outros juristas, como o pessoal do Prerrogativas, o pessoal da Associação dos Magistrados, mas Juízes pela Democracia, esses conseguem ter uma visão melhor sobre esse ponto. Eu não tenho condições nem técnicas de falar sobre esse assunto, mas o pouco deveria ser um pouco mais, pelo menos da nossa parte, mais analisado. Eu deveria assistir mais, mas o problema é que se eu fizer tudo que eu gostaria de ver, eu não faço mais nada. Aí não adianta ter dia de 48 horas. Precisaria realmente a gente ter um pouco de mais condições de ter acesso a tudo isso. Mas o fato é que eu não fiz direito, então não tenho condições de falar tudo. Mas o sistema de justiça, de acordo com essas pessoas, é radicalmente elitista. Então ele protege determinadas pessoas, mas pegando o ponto também que foi colocado publicamente, nós temos também de lidar com um sistema que protege o sistema capitalista. E ele é bastante cruel também com relação a outros pontos. Vamos colocar outras questões que não podem ser esquecidas. Que tipo de pessoas costumam ser punidas? Populares ou ricos? Não precisa nem responder. Da mesma forma, petistas e tucanos, como é que a justiça age com relação a essas pessoas? E pego as palavras de Alberto Carlos Almeida, que é um cientista político da melhor qualidade, que todo mundo pode acompanhar. Ele coloca bem claro isso. Quando a justiça não julga, é porque ela decidiu não punir.
Simples assim. Por isso que tem processos que simplesmente rolam por anos. E não adianta o Conselho Nacional de Justiça tentar agir, porque ele faz parte desse sistema. O que deveria servir para agilizar, apenas mais um coleguinha, que infelizmente entra e continua perpetuando esse sistema. Por outro lado, nós temos outra questão envolvida, que é a questão de uma espécie de monocracia, se eu posso dizer assim, que envolve cada ministro, e na verdade até vezes cada juiz, versus o coletivo, que tem duas das instâncias, que é a turma e o pleno. A turma seria um grupo dos ministros da STF ou da STJ, ou também temos esse sistema em tribunais inferiores, e o pleno, que seria todo mundo em conjunto para decidir. E a gente teve essas discussões, especialmente envolvendo os mais famosos, que são Gilmar Mendes, o Marco Aurélio de Mello e o Luiz Fux, que está atualmente como presidente. E a gente vê que o negócio realmente foi bastante complicado nessas relações. Mas eu posso ressaltar uma outra coisa. A Ponte Jornalismo, que é um jornal, um veículo alternativo que trabalha especialmente sobre a violência policial, diz que somente ricos têm acesso a essa lei mencionada. Portanto, se a gente for pensar que esse caso, que a princípio seria de instâncias inferiores, chegou à STF e terminou como terminou, não foi por acaso. Porque você tem essa questão também dos garantistas versus punitivistas. Se o Marco Aurélio caiu numa armadilha, eu não sei, não saberia dizer se seria o melhor. Mas a gente vê que aí, a gente vê também novamente essa aliança entre o uso da autoridade e a utilidade da riqueza completamente distorcida quando ela privilegia uma classe e não trabalha para a população inteira. Diga-se de passagem que os salários do judiciário são extremamente maiores do que outros poderes, que são executivo e legislativo, mas especialmente executivo por conta da rede de serviços que atende à população. Outro ponto que eu queria chamar a atenção é sobre como funciona o sistema prisional. Eu também não tenho condições de falar sobre a questão prática por dentro. A gente tem alguns filmes, tem alguns livros, mas na prática a gente tem um sistema que também é bastante cruel e com uma situação bastante delicada para quem está no sistema. Porque o sistema serve basicamente para a cooptação de populares para o lado ilegal do sistema capitalista. Nós nunca podemos nos esquecer disso. O sistema capitalista está sempre por trás, mesmo quando não há lei. E eu posso dizer a verdade, principalmente quando não há lei. E quando não há lei, ele faz o que quer. E aí, você não recebe salário. Você pode até digamos assim, se submeter às leis, mas você não vai ser punido com uma falta, você vai ser punido com violência, você vai ser punido com a vida, muitas vezes. Com a perda da vida, perda de familiares, tudo isso faz parte desse lado ilegal. E a prisão faz parte desse sistema também por um outro motivo que, infelizmente, também está dentro, que muitas pessoas podem confirmar. Quando você coloca uma pessoa na cadeia, você não tem ainda um sistema de socialização. Você forma ou bandido, ou você forma pessoas que vão servir de álibi para determinadas agremiações religiosas fazerem propaganda dizendo que converteu um bandido. E aí entra num outro sistema muito mais delicado. Porque, além disso, muitas dessas agremiações servem de lavagem de dinheiro, que é exatamente uma tentativa de tornar legal um dinheiro que é ilegal. Somente assim você consegue tornar um dinheiro sujo em dinheiro limpo. Porque, especialmente em sistemas como o Brasil, você tem que dizer de onde veio o dinheiro. A não ser que você seja um político pertencente a uma determinada família. Né? Ou ao grupo. Mas a grande questão é o seguinte: eu não posso chegar com determinada quantidade de dinheiro e simplesmente querer botar no banco. Eu preciso dizer de onde veio. Então, o que acontece? Nessas horas,
se recorre quando você quer guardar dinheiro e não quer dar para ele, você joga para um paraíso fiscal. Você pode guardar quanto você quiser, que ninguém vai perguntar nada. Então, quando isso não acontece legalmente, ou pelo menos não tem um banco que tenha essa disponibilidade, recorre-se a essas artimanhas, que é utilizar-se dessas pessoas jurídicas que vão receber doações. A doação não precisa ser especificada de onde veio, e serve para você torná-la um dinheiro legal. Não é simples, mas é o sistema com que a gente lida. E como a gente resolve isso? Tem como tornar ético? É o caso de a gente pensar de que forma que a gente consegue mudar isso. Estou pagando para ver quem vai conseguir tornar isso de maneira tão ética quanto se esperar. Lembre-se do seguinte, o princípio que a gente não pode nunca esquecer. A lei serve para proteger o sistema capitalista. Quando ela diz que alguma coisa é legal, ela vai se aproveitar, o sistema vai se aproveitar da brecha, vai se aproveitar daquilo que é ilegal, vai se aproveitar da margem. Se você conseguir fazer uma lei tão perfeita, ele vai contar uma brecha. Não se esqueça disso. Sempre vai haver isso enquanto tivermos sistema capitalista em vigor. E nisso quem sofre é quem não tem a chance de estar numa classe média alta. Classe popular, especialmente, fica muito sujeito às intervenções desse sistema mais do que antiético. É amoral. Ele também tem o seguinte, ele se molda de acordo com as circunstâncias. Ele é extremamente líquido, ele é extremamente poderoso. E, ao mesmo tempo, vulnerabiliza países, pessoas, tudo que você possa imaginar. Lembrando que, para o sistema capitalista, absolutamente tudo é mercadoria. Mudando para outro assunto também bastante delicado. O Supremo Tribunal de Justiça Desportiva e o Comitê, acho que a Confederação Brasileira de Vôlei, versus Carol Souza. O Ministério Público Federal questiona o CBV por não punir jogadores que fizeram apologia a Bolsonaro e multar Carol Souza. E depois o STJD condenou a Carol Solberg por uma advertência e a proibiu de gritar para Bolsonaro novamente. E até soube que parece que ela está proibida, inclusive, de comentar o fato. E aí sempre vem aquela questão, por que não se falou nada sobre os meninos que postaram a foto lá fazendo um número de determinado candidato, que hoje está em cargo político de grande repercussão. Não sei se aí a gente pode simplesmente colocar misoginia ou até mesmo abuso de poder, uma conveniência com a situação política. Mas o certo é que o uso da autoridade aí está sendo questionado, porém, não acredito que dê muita coisa. Se fossem outras circunstâncias, talvez tivéssemos outras bombas e aí outras maneiras de resolver a situação. Mas o certo é que, pelo que se soube, isso também foi uma espécie de acordo, porque senão a Carol teria que pagar uma multa altíssima. Isso tudo porque ela esboçou o desejo de muitos. A gente vê que a liberdade de expressão nesses casos ainda já é um caso difícil de a gente levar em pauta. Passando para um outro ponto. A AGU, a Advocacia Geral da União, questiona a criminalização da homofobia. Então, o que nós temos aí? É basicamente, eu vi muita coisa no início, mas depois eu fui entender que a ideia é tentar proteger a espécie de liberdade de expressão, se é que a gente pode dizer assim, das religiões que não concordam, discordariam de relações homoafetivas. Até aí parece bonitinho, mas o problema é que a gente sabe que o que está aí por trás é uma demanda da extrema-direita na sua vertente religiosa. E, além disso, a gente também tem outra coisa muito importante a ser colocada aí,
que é o fato de o Bolsonaro ter feito, digamos, cometido uma mancadinha quando ele indicou o Cássio para o STF no lugar do aquele ministro que acabou de se aposentar, Celso de Mello. Então, o que acontece? Nessa brincadeira, precisava dar um biscoitinho, um agradinho para a extrema-direita, já que foi a base de apoio dele até agora. Então, nesse morde-a-sopra, ele mantém a sua base. E é outro problema que nós temos, que nós não temos exatamente uma lei. Nós temos uma decisão de um tribunal superior, tribunal máximo do país, equiparando uma lei dos anos 80 com outra questão. E qual o problema? Foi uma decisão de um Supremo Tribunal, não é uma lei estabelecida e específica sobre esse assunto. Não é um adendo a uma lei, pura e simplesmente. É uma decisão judicial. Ótima por um lado, mas por outro, nós estamos tendo um afrouxamento do nosso próprio sistema. Que a princípio você está tendo fianças para liberação em casos como esses e não uma prisão inafiançável, que a princípio era inafiançável. Hoje nós temos outras versões. Paga-se uma multa, dá-se um jeito, cesta básica, e não se promove o essencial, que é a educação. Então, essa fragilidade do nosso sistema é algo que precisa ser pautado. E o problema é que nós estamos diante de um Congresso que é absolutamente impossível de trazer esse assunto de maneira saudável. E pior é que a gente acho que nunca teve uma configuração do nosso Congresso Nacional de forma que essas pautas pudessem ser levadas a um debate saudável e adequado. Ficamos sempre à mercê dos humores do sistema judiciário, que, por um lado, tem feito o seu trabalho em alguns lugares, mas, por outro, tem também causado outros problemas. Eu nunca posso deixar de ressaltar um outro ponto, que é uma palavra do Rui Costa Pimenta, que ele é bastante crítico desse tipo de legislação. Porque, a rigor, nós temos situações até de extrema gravidade por parte de autoridades e essas pessoas não são presas. E se utilizam exatamente do poder religioso para poder manter, ou poder religioso ou poder político, para poder manter esse sistema bastante opressivo para quem não é heterossexual, ou não somente heterossexual, mas também cisgênero. Então, enquanto não houver uma legislação e vergonha na cara para fazer o que se deve fazer eticamente, colocar em prática o amar o próximo como a si mesmo, fazer aos outros somente aquilo que gostaríamos que fizessem conosco, nós devemos ter mudanças na questão do uso da autoridade para fins próprios. Então é importante que tenhamos essa noção, porque, a princípio, possa ser que caia, possa ser que não caia, mas a rigor que nós temos é um recado de Bolsonaro para a extrema-direita religiosa e utilizando-se da fragilidade do nosso sistema de garantir direitos para todos. Porque, afinal, conforme Pedro Serrano fala, a democracia e as leis existem para evitar a ditadura da maioria. A implantação da ditadura da maioria é fascismo completo. Ou a tentativa de se impor ante outras pessoas. A lei existe exatamente para evitar esse esmagamento de minorias ou de pessoas que não são maioria. E é preciso aprender a conviver a partir dessa educação moral. Vamos passar para um outro ponto relativamente polêmico. Inclusive, eu coloquei como título, né? Polêmica nas candidaturas negras. A questão muito delicada aqui, eu vou colocar, inclusive, a postagem, porque me chamou muito a atenção. Como sempre, tem coisas que eu acho que é importante que a gente ressalte. Tem um artigo, inclusive, que foi falado por uma jornalista, acho que da UOL, chamada Cida Bento, falando sobre essa questão de a gente votar, se a gente for votar
pensando nessa questão de representatividade, a gente votar em pessoas que não sejam como fantoches, como a gente vê por aí, que não realizam aquilo a que representam. Basicamente, falando isso de maneira mais clara. Você, negro, vai votar contra negros? Você, negro, vai votar contra cotas? Você, negro, não vai votar a favor de uma sociedade mais justa? Você vai servir a esse sistema capitalista que continua empurrando as pessoas para esse lado ilegal e explorando-as até a morte? É esse ponto que a gente precisa colocar. E aí, no blog, site Bom Total, melhor, Dom Total, tem uma reportagem que me chamou muito a atenção. Deixa eu colocar aqui, que é o seguinte. Número de candidatos que declarou profissão ligada à religião bate recorde em 2020. E adivinha um detalhe que existe nessa reportagem. A maior parte dos candidatos que se declaram sacerdotes religiosos é homem negro, tem ensino médio completo e disputa a eleição no estado de São Paulo. Só por aí a gente já vê um problema. Será que todas essas pessoas realmente defendem o que elas colocam? Ou elas vão realmente manter como está, o que deve ser mudado? Então, quem puder depois dar uma lida nessa reportagem, mas eu queria ver vocês verem a questão dos gráficos, pelo menos. Vocês vejam, cada vez mais estamos tendo pessoas nessas condições, e agora temos a questão também da candidatura negra envolvida e servindo para manter esse tipo de situação. Ele coloca também, direto aos gráficos, que eu acho que é melhor para a gente visualizar. A maior parte dos candidatos que se declaram religiosos pertence ao Partido Republicano, seguido do Partido Social Cristão, depois Partido Progressista e os outros partidos. Mas diga-se de passagem, de esquerda, PT tem 33. Quem mais? PCdoB tem 12. O PSOL tem 3. Então, por aí a gente vê que isso é uma coisa um pouco mais delicada. E aí, para vocês verem que não é pouca coisa, negros e pardos, 56,4% são negros. Tudo bem que é seguido de brancos, mas você pode contar que aí você dificilmente vai ter alguém de matriz africana. Você poderia, de repente, ajudar a mudar isso. Outro, mesmo que não fosse de matriz africana, mas será que são candidatos ou pessoas que vão fazer a diferença no sentido não só de você trazer a causa negra, não só você ter uma representação negra, mas também trazer a causa negra? Porque não basta ficar igual o presidente da Fundação Palmares, que simplesmente agora resolveu desempretecer pessoas pretas. Tirou Benedita da Silva, tirou Marina Silva, e vai continuar tirando. E com que objetivo? A princípio, para mim, ele quer jogar para a plateia, para se manter na linha. E acaba sendo também uma forma de manter a pauta da imprensa de esquerda também. Por isso que é importante, ou deveria ser adequado, que a gente aprofundasse esses temas. Só voltando aqui para a gente falar nesse gráfico. São Paulo é o que possui maior quantidade de candidatos nessas condições. Mas, proporcionalmente, Mato Grosso do Sul, 0,38% são que mais tem sacerdotes. Agora, o resultado desse tipo de estratégia tem sido o seguinte. Resultados declaram profissões religiosas, no geral, é eleito pelo quociente partidário, ou seja, entra naquela coisa que a gente já falou da proporcionalidade, às vezes não é o mais votado, mas entra na rabeira por conta da lista partidária, e muitas vezes fica como suplentes. Olha como suplentes, quantidade de suplentes nessas condições. 523. Isso não é pouca coisa, gente.
Não é pouca coisa. Quem quiser depois procura esse tema. Também está na agência pública, que é de onde veio essa reportagem. E isso mostra a necessidade de termos muito mais cuidado com relação a essas questões que precisam ser analisadas. É impressionante como a gente ainda tem dificuldade de colocar em pauta essa questão. Será que esse candidato me representa realmente? Representa essa necessidade nesse momento em que nós temos uma eleição, ainda que em nível municipal? Será que ele representa, mais do que a mudança, representa a minha causa? Não basta ser negro, não basta ser homossexual, não basta estar relativamente comigo. Há pessoas que estão dando tudo quanto é partido, e eu fico pensando, gente, essa pessoa não leu o que esse partido defende, o que esse partido representa? É bem difícil mesmo. Eu sei que em muitos lugares é difícil. Mas, além disso, a gente tem que procurar ter algum ponto de coerência. Sabemos que os partidos são líquidos, mas a gente vai continuar com essa liquidez? O que a gente pauta aqui, a gente traz, é para a gente pensar, para a gente tentar mudar essa situação. Isso não vai mudar caindo do céu. Não é com o planeta degenerado. Isso é coerência que tem que partir da nossa parte também. E, infelizmente, nós temos situações até bizarras. Tem uma candidata posando com uma arma santa. Pensem bem, gente. Aí vai votar porque é da minha religião? Pelo amor de Deus, isso aí tudo precisa ser muito bem analisado. Senão a gente pode até enveredar num talibanismo tropical, como o Renato Rovai previu há 2 anos atrás. Só não ganhou um corpo muito forte porque o sistema não permitiu, a ponto de Bolsonaro hoje ser centrão. Mas ao mesmo tempo que ele é centrão, ele joga essa coisa da homofobia, ele joga outras coisas aí e vai permanecendo. E a gente vivendo nesse terror, porque a gente não sabe qual vai ser a novidade no dia de amanhã. Ele não fala contra a democracia, mas continua nessa estratégia de tentar permanecer e passando, mas também a pauta moral, não somente a pauta econômica, que é absolutamente trágica. E só não piorou por conta das reservas fiscais que os governos Lula não tiveram, aliás, conseguiram, governos Lula e Dilma conseguiram estabelecer, e também por conta do auxílio emergencial, que nada mais é do que o Bolsa Família ampliado, ainda que de maneira temporária. E aí, o Antônio Zupério pediu para falar sobre esse tema, que é de extrema gravidade, mas ao mesmo tempo bem difícil. Primeiramente, fim da corrupção no Brasil. A primeira pergunta: existe algum lugar no mundo onde a corrupção tenha sido extinta? Eu desconheço. No mínimo, ela é abafada ou escondida. Até porque estamos num planeta de provas e de expiações, com uma característica muito clara, nossa, de pensamento corrupto, pensamento equivocado em relação à lei divina. Então, o que acontece? A corrupção, na verdade, é intrínseca não somente ao egoísmo, que é o nosso ser humano imperfeito que nós somos, mas isso se encontra na prática, em todos os países, mesmo aqueles que se dizem socialistas, porque, no fundo, eles ainda trabalham com o sistema capitalista. Se você tem dinheiro, se você tem essa coisa, ou seja, não é tudo de todo mundo, então você está no sistema capitalista. No fundo, é isso que acaba acontecendo. Uma possibilidade seria uma profunda educação moral não hipócrita. E por que eu reforço a questão de não hipócrita? Porque, no geral, quando se fala de educação moral, é sempre faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Então, para você conseguir isso, leva muito tempo. E demandaria mais do que boa vontade. Mas também não adiantaria uma ditadura impondo uma norma. Isso necessitaria da nossa parte uma revisão de valores, uma revisão muito mais séria. E a gente, infelizmente, perdeu
a oportunidade de também fazer esse tipo de revisão com a Covid-19. A gente vê hoje o que está acontecendo. Você vê uma briga das empresas com relação aos seus ganhos, elas não se adaptaram completamente à nova situação, então elas forçam a barra, mandando as pessoas trabalhar, em vez de diminuir a quantidade de pessoas, em vez de tentar utilizar os meios eletrônicos para se colocar serviços, de repente, até mais eficientes para os clientes e para os cidadãos, e simplesmente tenta empurrar como se nada estivesse acontecendo. Por isso que o negacionismo é tão interessante. É muito mais fácil negar a realidade do que mudar. Então, a corrupção não é só o sistema estatal. Isso é do sistema capitalista. É claro que é difícil simplesmente jogar todos os males do mundo no capitalismo. Mas quando a gente fala de corrupção política, não podemos esquecer disso. Os sistemas socialistas são menos corruptos? Não pode dizer, porque eu nunca vivi, e os relatos que chegam, no geral, são enviesados. Mas, de fato, se nós conseguíssemos colocar o ideal em prática, certamente a gente teria um mundo melhor. Só que, no final das contas, tudo que sempre funcionou no mundo é farinha pouca do pirão primeiro. Então, como a gente acaba com a corrupção sistêmica, entranhada, inclusive, na própria estrutura, é extremamente difícil. E eu não tenho uma resposta clara, porque isso demandaria uma junção de todo mundo. Então, a gente pode sugerir, a gente pode colocar, a gente colocar várias coisas, mas a gente não pode esquecer, toda vez que a gente coloca uma lei, o sistema capitalista consegue uma maneira de burlar essa legislação, porque a legislação é feita exatamente para isso. Então, não é só uma lei, é questão de atitude, é a questão de uma educação moral profunda, de maneira não hipócrita, inclusive levando em conta que ela não pode ser uma educação religiosa. E quando eu falo, vai além do sistema de pegar a escola, seria uma educação moral de todas as instituições, desde a presidência da República até as empresas privadas micro. Então, tudo isso precisaria ter esse envolvimento geral, porque eu posso não ser corrupto, mas para derrubar um sistema corrupto precisaria de todo mundo. E não basta um não querer. A não ser que esse que não queira se sinta constrangido a seguir por esse caminho. Mas não é resposta simples, até porque, como eu falei, não conheço o país. Vou pegar um exemplo, a China mata pessoas envolvidas em casos de corrupção. E ainda temos pessoas que se envolvem e são mortas por conta disso. Então a gente vê que não adianta a pena de morte. Mas pelo contrário. E no sistema brasileiro, apesar de existir uma pena de morte na Constituição para casos de crimes de guerra, mas também você tem, de maneira subliminar, algumas formas de morte, como você afastar famílias que muitas vezes cometeram crimes leves, você manter determinadas atividades econômicas de maneira ilegal, porque é muito mais lucrativo para quem banca essa atividade ilegal de uma maneira mais lucrativa e absolutamente desumana com os seus trabalhadores, não temos muita solução. Precisaria de uma mudança séria e colocada às claras. E o problema é que as discussões não costumam ser às claras. E assim, poder dizer, você quer legalizar as drogas? Eu queria um debate sério. E não é questão só de drogas. Nós temos diversos comércios que circulam de maneira, muitas vezes, sob determinadas vistas grossas de agentes do Estado, porque também é lucrativo para eles. Vide a prisão de um determinado agente das Forças Armadas em país estrangeiro por conta de porte de drogas.
Então, não é simples. A gente já está falando de um ponto. Tem vários pontos. A gente pode pegar a prostituição também. Jogo do bicho. Quantos desses quantos desses setores funcionam até hoje de maneira ilegal, que é mais lucrativo para quem mantém? E, no geral, podemos até dizer que são quem não quer que legalize de forma nenhuma. Exatamente para não ter polícia na porta. E quando a polícia vem, no geral, acaba sem acordo. Pode até prender, mas daqui a pouco está na rua de novo a pessoa que é detentora desse tipo de serviço. E o que mostra que não adianta, não é prendendo que se moraliza. O que se necessita é um debate. Porque a corrupção vai muito além do que simplesmente a cueca, o dinheiro na cueca de alguém, ou a mala de dinheiro que circula. Isso é sistema. Para você mudar isso, precisa mudar o sistema. Então, basicamente, era isso que a gente tinha para hoje. Então, fazendo para vocês, sextou ou sabadou, e fica com nossos recadinhos de sempre aqui. Sejam nas redes, Facebook, TikTok, YouTube, Twitter, Instagram, trabalhei tudo aqui, WhatsApp. Pedir para curtir, por favor, compartilhar nosso trabalho e, se possível, estudar conosco no Sejus para debater esses e outros assuntos. Basta deixar o seu contato no privado para a gente adicionar vocês no grupo de WhatsApp. E aí, lembrando, segundas-feiras no Instagram vem de Insta, às 8 da noite. Terças no canal do Sejus, lives envolvendo a tese do princípio do verbo de Célia Ribas. Quartas-feiras, canal Paz e Bem, 6 horas da manhã, cara falando do Paz e Bem. E às 6h30, Allan Kardec, estudando o que é o Espiritismo nesse momento. E aqui às sextas-feiras, por enquanto, nós tendo essa análise de conjuntura, trazendo a abordagem espírita dentro das nossas possibilidades. Então, meus amores, beijos e até a próxima. Tchau, tchau.